Olá, gente. Seja muito bem-vindo ao programa Lealcast. É um programa feito por mim, advogada, especialista em direito às pessoas com deficiência, com enfoque no direito dos autistas. Hoje é um programa muito especial, programa de estreia, na verdade. Eu estou muito feliz por mais esse sonho realizado. E estou recebendo uma pessoa maravilhosa que vai falar com a gente um pouquinho sobre a profissão dela, vai falar sobre esse mundo de inclusão e contar as experiências dela como terapeuta ocupacional. Jéssica, muito obrigada por ter vindo, tá? Seja muito bem-vinda, fica à Obrigada. vontade. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada por ter sido escolhida como primeiro programa de estreia. Estou muito orgulhosa de ter aceitado estar aqui com você, porque não sei se todo mundo sabe, eu sou extremamente tímida, então eu estou vencendo uma barreira. Confio muito no seu trabalho, então por isso eu aceitei, eu estou aqui. Muito obrigada. Bom, primeiro eu quero que você me fale como que você chegou nessa profissão, terapia ocupacional, né? Fale um pouquinho pra gente como é a forma de abordagem, a atuação, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? Tá chegando agora, não entendem. Eu mesma demorei um pouquinho para entender o que é a Eu terapia também. ocupacional. Eu caí de paraquedas, né, na verdade. O meu sonho de infância era veterinária. Eu me imaginava sendo veterinária a vida toda. E aí, na minha época, o pré-vestibular era diferente de hoje em dia, né? Hoje você faz o Enem e aí você pega a sua nota e você destrincha nas faculdades e vê onde você se encaixa. Na minha época, era uma prova para cada universidade. Então, onde tinha veterinária, que era o meu sonho, eu colocava veterinária, e onde não tinha, eu colocava alguma outra profissão da área da saúde que eu sabia que era o meu direcionamento. Eu sabia que eu seria da área da saúde, mas eu não sabia ainda em que área necessariamente eu estaria. E aí, um dia eu estava no pré-vestibular e o meu diretor chamou a turma, assim, mais de 100 pessoas na sala, e aí ele foi e falou sobre um espaço novo, uma universidade nova que era um Cefet Química, que era um curso de formação técnica, e aí estava passando a ser universidade, graduação. E aí eles tinham 3 cursos: fisioterapia, farmácia e terapia ocupacional. Eu não sabia o que era terapia ocupacional, caí de paraquedas, assim. E aí, quando eu cheguei em casa, eu anotei aquilo, cheguei em casa, eu coloquei no Google, o que é terapia ocupacional? E aí apareceu a foto de uma criança com síndrome de Down. E aí aquilo ali me encantou, porque eu não sabia como, mas eu sabia que aquilo seria o meu caminho. Eu sempre fui muito atraída por crianças atípicas, da minha infância. Então, assim, tinha crianças... a gente tinha uma amiga da família do meu marido que era uma criança neurotípica, que ela me via e ela me agarrava. Eu não sabia como, mas eu achava que futuramente eu teria algum filho com deficiência, com síndrome de Down. Eu achava muito que eu estaria nesse caminho através disso. E aí acabei me encontrando profissionalmente. Enfim, mas o meu sonho era ser veterinária, eu não tinha desistido. Estava na lista de espera da Rural, mas eu falei, vou começar a terapia ocupacional e descobri o que é isso. Caí de paraquedas, entrei na terapia ocupacional. E aí, lá eu fui me descobrindo. No primeiro período, eu já parei de acompanhar a lista de espera, já falei, é isso que eu quero. Desde sempre, eu fui me destacando, assim, com os professores. No terceiro período, eu já fui chamado para fazer parte de um projeto de pesquisa com crianças em internação, eram crianças cardíacas lá no Hospital Nacional de Cardiologia, fazer parte de uma pesquisa com a professora Lisete, uma terapeuta ocupacional, Maria Regina Horta, que foi incrível. Eu passei uns 2 anos lá, assim, a gente tentava trazer um ambiente de internação de uma forma mais leve. Foi muito rico, assim, para mim. Foi a minha primeira vivência com pediatria, mas mesmo assim eu ainda não sabia que era essa área que eu cairia. Fiz o acadêmico bolsista, passei para a Prefeitura do Rio enquanto eu estava na faculdade, caí na saúde mental, assim, de paraquedas, fiquei 1 ano na saúde mental, mas ainda não tinha me encontrado. Eu achei que quando eu me formasse, eu seria militar, e eu achava que eu iria para a área de ortopedia, que era uma área que me identificava, né? Mas, assim, eu vi o direcionamento de Deus em tudo. Em todas as minhas oportunidades profissionais foram dentro da neuropediatria. Uma professora, assim que eu me formei, uma professora falou que tinha visto uma vaga de emprego lá em Xerém para trabalhar com ecoterapia, com crianças, um projeto de crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Então, comecei a trabalhar lá, e no primeiro momento eu já tive que fazer um curso de ecoterapia,
E aí eu fui sempre me especializando. Desde o começo eu não parei de estudar. Fiz o curso de ecoterapia. Enquanto eu estava fazendo o curso, a professora me chamou para trabalhar no espaço dela, que foi onde eu fiquei por mais de 8 anos, que é o Servins, fiquei lá por muito tempo. E assim, eu acabei desistindo de tudo. Nunca mais tentei área militar, nunca mais pensei em outras áreas. A neuropediatria me escolheu, eu não escolhi, né? Eu fui escolhida. Então, é engraçado, a tua experiência, eu me vejo bastante nisso também. Eu fui técnica de enfermagem durante 7 anos da minha vida. E aí trabalhei sempre com pediatria. Trabalhei, acho que foram 5 hospitais públicos do Rio de Janeiro, porque eu era concursada, e lá tinha esse negócio, né? Ah, sai daqui, vai pro estado tal, pro município tal. E aí eu trabalhava sempre com crianças. E eu tinha também essa questão, né? Assim, de olhar aquela criança, às vezes, vulnerabilidade muito grande, fragilizada, algumas com transtornos, né? Algumas com deficiência, outras acometidas de doenças graves, né? No estado terminal. Isso era uma coisa que mexia muito comigo. Criança sempre mexe muito. Sempre. E aí, bom, formei em Direito. 10 anos, são 10 anos que eu sou formada. Formei em Direito e tava bem desanimada na área, sabe? Eu acho que é isso. A inclusão, no modo geral, me encontrou. Dentro da minha profissão, me deu vida. Porque eu tava desanimada, pensando já em concurso público. Não quero não saber nada disso. Fazia área trabalhista, fazia área de família, era meio que tudão. E aí, um dia, uma amiga me chamou pra fazer uma ação. Era uma ação, assim, que demandava, era uma ação para tratamento de saúde. Aí, quando eu olhei aquela história, eu falei, gente, faz sentido eu trabalhar... a cabeça fecha, né? Eu trabalhar para trazer tratamento de saúde, medicação de alto custo, internação, uma série de coisas que a gente faz hoje na área do direito médico. E aí eu achei aquilo fantástico, mas claro, devagar ainda, né? E aí eu fui fazendo uma coisa ou outra e aí me especializei. Resolvi encarar uma especialização. E aí passou um tempinho depois, eu grávida, né? E meu filho nasceu, aquela coisa toda. 1 ano e pouquinho percebi algumas diferenças. Pra quem não sabe, eu sou mãe de uma criança no espectro autista de 5 anos. E aí, com 2 anos, a gente fechou o diagnóstico dele autista. Então, eu digo assim... Quando a gente é picado pelo mosquitinho da inclusão, eu ando nas ruas observando, né? Assim, inclusão, olhando as pessoas. É um outro olhar. A gente fica de costas. A criança, às vezes, está andando na pontinha do pé, a gente já é atraído por aquela criança. É um outro olhar. Então, como mãe e como advogada, que trabalho especificamente as pessoas com deficiência, eu tô muito grata, porque a minha profissão mudou, né? A minha vida, a minha expectativa de vida mudou devido a essa temática. Como mãe, eu enfrento meus desafios todos os dias, não é fácil. Às vezes, eu recebi uma cliente esses dias que falou assim, mas e pra você é fácil? Eu falei, não, porque quando eu saio daqui, eu sou mãe. Sou mãe o tempo todo, mas aqui eu tô atuando, né? E a gente tem uma outra postura. Só que como mãe eu também tenho os meus desafios, não é fácil. E eu imagino que você também se depare com muitos desafios no dia a dia lá da clínica, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho da sua clínica, fala um pouquinho do seu projeto, do seu trabalho lá. Então, vou voltar um pouquinho. Quando eu me formei há 10 anos atrás, a minha especialidade maior era atendimento de crianças com deficiência neuromotoras. Então, eu atendia muito síndromes raras, crianças com paralisia cerebral. E aí, as minhas especializações foram dentro dessa área. Eu fiz uma pós-graduação em neurociência, eu fiz o BOBAT, que é o curso que eu indico para todo recém-formado. Se você puder escolher, escolha esse curso que vai te dar um norte. E aí, assim, eu fui modulando os meus cursos para dentro da área que eu atuava. E eu sempre atuei muito com crianças com paralisia cerebral. Até que chegou a pandemia. E aí eu me vi numa sinuca de bico. Assim, eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa com meu marido e com a minha filha. E aí eu falei, gente, todo mundo, agora? Né? Todo mundo passou por um período de isolamento. Horrível, assim, e a saúde mental lá no pé, né? Não. Que saúde mental? Quem tem, né? Ninguém tinha mais. Menina, mas aí aquilo mexeu muito comigo. E quando eles começaram a falar em voltar a trabalhar, eu fiquei desesperada. Porque eu não queria perder aquele contato que eu estava tendo com a minha filha. Minha filha tinha acabado de fazer... Ela fez 2 aninhos no meio da pandemia, né? A pandemia se instalou em março, abril. Ela fez 2 anos em agosto. E aí eu falei, eu não quero mais perder esse convívio direto. Eu trabalhei um tempo, 2 anos, numa clínica referência aqui no Rio de Janeiro, que é o Espaço Habilitar.
que é excepcional. Gente, eu convivi com os melhores profissionais que eu podia conviver, mas era muito longe da minha vida, né? Eu ficava 2 horas e meia dentro do carro para ir e 2 horas e meia para voltar. E eram 5 horas do meu dia que eu poderia estar com a minha filha. Aí eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E aí eu passei 2 dias inteiros chorando, pensando o que eu faria para mudar esse meu cenário. E aí, depois disso tudo, eu tive muito apoio da minha família. Me deu a louca, eu peguei o cartão de crédito do meu marido e do meu pai, parcelei tudo em 12 mil vezes, e aí eu falei assim, eu não sei o que vai ser o meu dia amanhã, mas hoje eu vou fazer minha compra, e aí vamos ver o que vai ser. E aí ficou... o prazo de entrega era de 60 dias úteis, e aí eu fui e falei, gente, eu vou fazer agora essa loucura, porque senão daqui a pouco eu vou desistir. Comprei... E só chegou mais de 2 meses depois. Eu já tinha entrado no ritmo de novo. Eu já estava indo para Copacabana, para Deodoro, para Tijuca, fazendo essa loucura que eu estava fazendo desde sempre. Eu saía de casa na segunda-feira, 5h30 da manhã, e eu chegava em casa 10 horas da noite. Eu não via minha filha acordada. Uma luta. E aí eu falei, não quero mais isso. Então, quando o material chegou, eu falei, agora é a hora de eu encarar esse sonho. Que era muito irreal na minha cabeça, assim. Eu não tinha nenhuma parceria profissional, eu não tinha nenhum paciente, ninguém me conhecia em Nova Iguaçu, porque eu sempre trabalhei lá embaixo. E aí eu falei, não, agora é a hora. Eu só quero o básico para eu ficar mais perto da minha família, mais perto da minha filha, mais perto do meu marido, mais perto dos meus pais. E aí, enfim, fiz essa loucura. Quando o material chegou, eu comecei a procurar sala, sem saber direito o que eu queria, até que eu encontrei a sala lá no Le Monde, que é onde a gente tem nosso espaço. E aí eu falei, é isso aqui, eu não preciso de muita coisa, era uma sala pequena. Eu comprei meus materiais, ficou tudo lindo, gente, ficou assim, do jeitinho que eu sonhei. E na semana que a gente iria abrir a Toca, né? Toca, na verdade, quem criou esse nome, a nossa logo, foi a mãe de uma paciente que eu atendia também, Maria Elisa. Maravilhosa, ela é uma artista de primeira. Ela criou assim, enquanto eu estava atendendo a Maria Elisa, ela falou, você vai atender adulto também? Aí eu, não, só criança e adolescente. Aí ela toca, aí eu não entendi. Aí ela toca, terapia ocupacional, criança e adolescente. Então, assim, gente... Engraçado que nem eu sabia o porquê do toca. Pra mim era toca pra uma questão todo de mundo acolher. Pensa, né, que é uma casinha. Uma casinha e tal, mas não... Mas tem... Gente, e assim, Deus se fez presente em tudo. Porque eu nunca imaginei que eu precisasse de um nome pra atender numa sala que eu ia atender terça e quinta. Segunda e quarta eu ia continuar no meu trabalho. Sexta eu ia continuar nos meus atendimentos domiciliares. Então, assim, foi um caminho que eu fui percorrendo sem saber que eu tava percorrendo. Muita coragem, né? Muita coragem. Na semana de inauguração, eu inaugurei 12 de novembro. Na semana apareceram 3 crianças para atender, sendo que uma eu ia atender de graça, a outra eu ia atender cobrando metade do preço e outra que ia me pagar o valor integral. Eu falei, beleza, uma pessoa já me ajuda a pagar o aluguel, né? E aí eu fui e comecei a atender esse menino. Foi muito importante que a mãe dele gostou muito do meu trabalho. Então, ela me divulgou muito. Então, assim, começaram a vir crianças, não sei de onde, sem parceria profissional nenhuma. Deus que fez aquilo acontecer. E aí eu comecei a atender 12 de novembro. A gente parou na semana do Natal, né? Naquele recesso de final de ano que todo mundo para. Quando eu fechei, eu já não tinha mais nenhum horário. Eu tava com terça e quinta completos, assim. Eu não tinha mais agenda nenhum paciente. Que em 2 meses, mais em ou um menos. mês e meio. Em um mês, quase um mês e uma semana. Eu já não tinha mais horário nenhum. Inacreditável, né? Inacreditável. Eu lembro de quando eu fechei a porta do meu último paciente de dezembro, eu chorei, sem acreditar que isso estava acontecendo. E aí, virou um ano. Em fevereiro, eu precisei abrir mão dos meus pacientes domiciliares, que foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei. Que eu larguei minhas crianças que estavam comigo há muitos anos, Bia e Lara, que são, assim, importantes na minha vida para sempre. Enfim, eu precisei abrir mão disso por conta de um outro sonho que estava chegando, né? E aí, eu comecei a atender sexta. Assim que eu comecei a atender, a agenda já encheu. Um mês depois, eu com a sala parada segunda e quarta, eu falei, gente, não, agenda cheia, lista de espera. Eu falei, não é possível, eu vou chamar uma amiga. Eu não tinha coragem ainda de largar um emprego fixo. Falei, vou chamar uma amiga para atender comigo, a Betinha, que tá comigo desde 2009.
Fizemos a faculdade juntas, somos da primeira turma. E aí ela se formou comigo e ela estava trabalhando em um lugar aqui próximo. E aí eu falei, amiga, você não quer encarar isso, não? Aí ela, tô aqui de bobeira, vambora. Começou a atender quarta-feira, já encheu, ela largou um outro emprego, ficou na segunda-feira. Então a gente já estava com a agenda cheia de segunda a sexta. Sei lá, com 5 meses de toca, a gente já não tinha mais vaga e com lista de espera. Graças a Deus. E aí eu comecei a procurar uma outra sala pra gente fazer 2 salas, né? Então, assim, eu comecei a procurar e não tinha. O Le Monde é muito difícil de você conseguir vaga. Ao ponto das mães dos meus pacientes começarem a procurar por mim. As mães que estavam na lista de espera, Jéssica, peraí, eu conheço um corretor que vai ligar para outro corretor. Por mágica. Já fizeram ali uma mágica, rebelião. Vamos precisar de uma sala. Porque a sala te daria mais oportunidades para abranger, ampliar, né? De ampliar isso. Mais vagas, enfim. E aí eu conseguiria abraçar as crianças que estavam na lista de espera. Enfim, por mágica, eu achei 2 salas juntas. Eu falei, perfeito, é o meu sonho, vamos subir. A gente saiu de um andar, foi para outro andar com 2 salas juntas. E aí, imediatamente, quase que imediatamente, o meu marido veio trabalhar comigo nessa época. Fazer a parte administrativa, a porta de entrada da vida de vocês mudaram, né? Porque sim, de cabeça para baixo. Você é terapeuta ocupacional, mas o seu esposo não era. Não era da área, ele fazia trabalho corporativo. Ele já tinha abandonado o CLT, estava trabalhando por conta própria. E aí, quando eu falei com ele, a gente ficou pensando assim, será que vai dar certo? E aí, deu muito certo, assim, até o relacionamento melhorou depois disso. Hoje ele entende a minha demanda, a minha profissão, ele abraça as minhas crianças, as nossas famílias têm muito privilégio de ser atendido por ele também, porque a gente recebe muito elogio de como ele faz esse primeiro contato, de que foi bem recepcionado. Às vezes as famílias aparecem lá do nada para conhecer o espaço e aí ele que arregaça as mangas, deixa o que tá fazendo e vai lá, apresenta a sala, apresenta o nosso trabalho e já sabe tudo de cor e salteado o que é terapia ocupacional. É muito importante, né, Jéssica? Eu também me sinto muito abraçada pela minha família quando eu optei, né, por largar esse caminho do concurso público e... Assim, quando você tá na faculdade, na verdade a faculdade pra mim, direito, foi com essa intenção já. Eu já era técnica de enfermagem, conheci o direito. Tem até um vídeo que eu divulgo no Instagram falando sobre isso. Conheci o direito através de um maqueiro que trabalhava comigo. E aí, trabalhava à noite, sempre trabalhei à noite, 7 anos da noite. E ele ficava lá com aqueles livros enormes, legal, lendo na porta, né, no setor dele. Aí eu chamava ele para poder pegar paciente, que eu era do centro cirúrgico. Tava lá ele lendo, que era coisa. Eu falava, um dia eu chamei ele e falei, Anselmo, pra que esses bandos de livro aí? Ele, não, é porque eu vou estudar, eu tô estudando para direito e vou passar no concurso público. Aí começou a me apresentar o direito. E eu tava muito esgotada na enfermagem. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Trabalhava em 3 empregos nessa época. Trabalhava no município, trabalhava no estado do Rio e trabalhava num privado. Então eu tava muito esgotada. Tipo, com 17, com 18 anos, comecei com 17, me formei com 17, aí não podia trabalhar oficialmente, mas trabalhava numa clínica ajudando. E com 18 anos eu embarquei na faculdade, no mundo de enfermagem e foi exaustivo, sempre à noite, sempre com crianças graves. Isso, como a gente falou, saúde mental 0. Eu tava muito cansada. E aí, quando ele começou a me apresentar aquela possibilidade de direito, eu falei, cara, isso é legal, né? Aí ele falou dos concursos. Não, porque só paga bem. É aquele papo, né? Pô, top. Tô esgotada. É o que eu preciso. Tô esgotada. Ganho pouco na enfermagem. Infelizmente, a gente tem profissões de base aqui no Brasil desvalorizadas, né? Então, tá falando de saúde, segurança, enfim, educação. E eu falei, pô, não tem Natal, não tem Ano Novo, show. E aí comecei, eu lembro até hoje, quando eu entrei na faculdade de Direito, primeiro período, gente, eu não sabia nem o que era o Supremo Tribunal Federal, eu tava perdida, completamente perdida, mas aí encarei. Sempre tive uma família que me apoiou muito. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sim. Porque para muitas pessoas vai largar um fixo para poder abrir um empreendimento desse patamar, desse investimento, e doideira. Quer dizer, aí você já abrange seu marido, já chama todo mundo e todo mundo apoia. E quando eu decidi embarcar no meu sonho, eu tive muito suporte da minha família, assim. Eu larguei mão de um emprego dos sonhos, que era o Espaço Habilitar, que pagava bem, que eu tava cheia de paciente, que eles queriam que eu ficasse lá a semana toda. E eu falei, conversei com minha família, eu falei, gente, e agora? Meu pai agarrou meu sonho, me ajudou, me emprestou o cartão e me ajudou a pagar, assim, as coisas que sozinha eu não conseguiria.
Se eu não tivesse o apoio da minha família, gente, é a família mesmo, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu marido, todo mundo arregaçou a manga. Um dia antes de eu começar os atendimentos, a minha mãe tava recortando tatame, a minha irmã tava me ajudando na limpeza, o meu pai, operado da coluna, tava ajudando a montar as coisas pesadas, assim, meu cunhado ajudando a carregar os pesos com meu marido. Então, assim, se eu não tivesse a minha família me dando esse suporte, eu não sei se eu conseguiria, eu não sei onde eu estaria hoje se eu não tivesse a minha família que me segurou a mão. A gente tá falando aqui de família, tá falando de força, e aí você falou da toca, né? E a toca é muito isso, né? Muito, além de oferecer um tratamento terapêutico, é força, esperança, é alegria. Conheci alguns pacientes da toca, vejo como eles conseguem receber isso lá de vocês. Então, acho que você mistura bem, não só o profissionalismo, mas, assim, uma palavra amiga, né? Uma boa recepção. Gente, são famílias, eu sei que eu recebo no escritório também. Como eu já tive um dia, dilacerada, sem esperança, sem norte, sem saber o que vai ser. Eu tive uma experiência chata no primeiro médico que eu levei meu filho, uma primeira médica, na verdade. Eu lembro que ela me deu o diagnóstico, assim, bruscamente, pegou uns papéis, assim, avaliou, fez algumas perguntas, ele tinha 1 ano e pouco. E aí pegou uns papéis de medicação controlada, né? Começou a anotar. E aí ela falou, olha, ele é autista, isso aí, toma esse remédio, se ficar muito sonolento, diminui. Meu Deus. Assim. Que frieza. E aí eu lembro que eu fiquei assim, estado de choque, né? E aí eu olhei pra ela e falei assim, doutora, mas você pode me explicar um pouquinho sobre o autismo, o que é e tudo? Ela me respondeu da seguinte forma, eu não vou te explicar nada, você vai entrar no Google e vai pesquisar. Meu Deus. Então foi chocante. E aí... Muita frieza, né? Perguntei, logo eu ainda tive coragem de fazer umas perguntas pra ela. Perguntei como é que seria a vida dele, como é que é a vida de uma criança que tá no espectro autista. Ela falou que não saberia me dizer. Eu falei, mas ele vai casar, vai namorar, como é que vai ser? Ela falou, não sei, a gente não pode também nada. Ele é autista e pronto, ele tem os problemas dele, agora não fez nada. Então ela foi rude, ela não teve empatia. E isso falta mesmo. Então eu acho que na nossa profissão, a gente recebe pessoas que estão, como eu, né? Acabou de receber o diagnóstico e falei pra onde eu vou. Sim. E eu sempre falo isso nas minhas palestras, falo isso nas lives, enfim, todo lugar que eu tenho voz, eu falo, gente, o diagnóstico não é uma sentença. Ali é um ponto de partida, onde as pessoas vão caminhar juntos. Sim. E assim, pode ser um mundo muito, assim, fantasioso pra mim, mas eu tenho muita fé de que as coisas vão melhorar quando a gente fala de inclusão e diversidade. Sim. Porque a gente já tá tendo um pouco mais de visibilidade, né? Já tá tendo mais, tanto dentro do judiciário, dentro da política, a gente tá conseguindo fazer um certo barulho. E essa conscientização, programas como esse, que falam... sobre o tema, né? Que falam sobre o tema. E que uma pessoa que tá assistindo se sentir picada por aquele mosquitinho que eu falei lá no início, já valeu a pena. Porque daí ela vai propagar e ela vai ter um olhar diferente para uma pessoa com deficiência. Quando a gente começou com a toca, surpreendentemente, nosso público em massa foi crianças com autismo, não necessariamente com diagnóstico fechado, mas assim, nesse processo de fechar diagnóstico. Isso é uma coisa interessante da gente falar, que não precisa de um diagnóstico fechado para estar procurando terapia. Se você desconfia que o seu filho tem algum atraso no desempenho ocupacional, alguma coisa assim, acendeu um alerta, acendeu uma luzinha, já busque uma avaliação neuropsicológica, procure um terapeuta ocupacional, procure um fono, para investigar. E a partir daí, o diagnóstico ele chega. Alguma hora ele chega ou não. Às vezes é um atraso, às vezes a gente consegue correr atrás, mas terapia nunca vai fazer mal. Muito pelo contrário, quanto antes você buscar, melhor. Enfim, falando dessa empatia, uma das coisas que eu busquei pra gente foi fazer 10 minutinhos de pausa entre os atendimentos. Então, nossos atendimentos são de 50 minutos, mas eles iniciam de hora em hora. Então, a gente tem 10 minutos de pausa, que na verdade não é uma pausa, né? É o tempo que a gente leva a nossa criança lá fora e dá um feedback para a família, acolhe aquela família. Porque eu acho muito frio a gente ficar 50 minutos com uma criança, a mãe não sabe o que se passa, não sabe o que está acontecendo, eu vou entrego como se fosse um papel preenchido, pronto, tá tudo bem, e sai. Próximo! Então, não é assim. Então, ali a gente vê cada criança, cada família de forma única. Humanizado, né? Exatamente. Então, assim, olha, hoje eu fiz isso, ele rendeu dessa forma, ele gostou dessa brincadeira, tenta fazer isso em casa, funciona dessa forma.
Vou te mandar foto, vou te mandar vídeo, a gente filma e fotografa, assim, as sessões e encaminha para as famílias, para eles porem em prática, porque, assim, 50 minutos de uma semana inteira não é nada. A gente quer uma evolução, a gente precisa de uma família botando em prática aquilo que a gente está trabalhando. Então, a gente priorizou muito isso e é assim que a gente faz. Hoje a gente tem uma equipe de terapeutas ocupacionais, psicomotricidade e fisioterapia. E todos eles, todos seguem o mesmo padrão. A gente entrega, a gente dá um feedback de como que a gente trabalhou aquele dia, o que a gente espera que a criança alcance, manda vídeo, manda foto. E assim, quando a gente tem uma família que arregaça a manga e faz, a gente já vê uma mudança de uma semana para outra. É nítida, assim, aquela família que colocou em prática. A criança, ela precisa muito de repetição, né? Elas aprendem, a criança que tem dificuldade na praxis, ela não consegue idealizar uma brincadeira nova. Então, assim, a gente vê muitos autistas que viram o carrinho e brincam com a rodinha do carrinho. É porque ela não tem um repertório de brincar, então ela precisa de um treinamento, ela precisa aprender a idealizar, a planejar, a executar aquela atividade, aquele brincar, que é a principal função da criança. Então a gente treina em 50 minutos e a criança pratica em casa. Então, quando a gente vê que a criança praticou, na semana seguinte ela já vem trabalhando de uma outra forma. Então, a gente subiu um degrauzinho. Tá, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou subir mais um degrau. E a partir daí a gente consegue alcançar objetivos, assim, Eu achei muito interessante, você falou, eu lembrei do meu filho. Não tem como eu não fazer uma ligação com ele, né? E aí, coisas simples que a gente não dá valor no dia a dia. A gente foi uma criança brincando e tá brincando e tá tudo bem. E aí meu filho brincava assim também. Ele pegava a rodinha, virava o carrinho e rodava. E aí eu lembro que a primeira vez que ele brincou de forma funcional, eu me emocionei. Porque é tão simples, né? E é tão cotidiano que a gente deixa passar. Mas a gente espera que aquilo aconteça de forma natural. Mas pra algumas crianças isso não acontece. Nem sempre isso acontece. E às vezes a gente precisa ensinar, pegar na mão da criança. Olha, o carrinho a gente brinca dessa forma. Vamos fazer uma rampa? Esse daqui agora, essa almofada agora vai ser a rampa. Agora eu vou esconder o carrinho aqui embaixo. Vamos procurar o carrinho? Achou. Agora vamos brincar de dar banho no carrinho. Vou botar espuma no carrinho. Muitas vezes a gente foi taxado porque a gente, da terapia ocupacional, a gente trabalha muito com brincar, que é a principal ocupação da criança. A gente trabalha muito com brincar. E às vezes a pessoa pensava, não vou pagar uma terapia pro meu filho ficar 50 minutos só brincando. Mas as pessoas têm que entender a importância do brincar. Então eu tô brincando aqui com o carrinho, mas olha só, a minha criança já aprendeu a idealizar, a executar uma tarefa diferente, a planejar uma tarefa diferente. Já teve estímulo tátil, que eu vou pegar uma espuma e vou dar banho no carrinho, depois eu vou jogar água no carrinho, eu posso usar um borrifador para dar banho no carrinho. Então, o brincar, ele precisa ser de forma funcional. É brincando que a gente aprende. Usar o borrifador para dar banho no carrinho, eu vou estar trabalhando a musculatura intrínseca das mãos. Vai ser importante daqui a pouco para eu abotoar a minha roupa, para eu sentar e escrever, segurar o lápis da forma adequada. O brincar é muito importante na vida da criança e a gente trabalha brincando. É um privilégio que a gente tem. A gente está sempre de volta à nossa infância. A gente não vê as crianças de hoje em dia brincando como brincavam na minha geração. Hoje em dia tem muita tela, muita exposição a telas. Antigamente a gente brincava na rua, a gente se sujava. E hoje em dia a gente não vê tanto isso. Então o nosso privilégio é de trabalhar com a brincadeira, trabalhar brincando e fazer com que a criança se divirta em setting terapêutico. Então ele tá ali, ele tá gargalhando, a mãe pensa às vezes que não tá fazendo nada, mas não, tá trabalhando e tá enriquecendo, tá ganhando novas habilidades, tá ficando com mais destreza. E é brincando que a gente aprende mesmo. Você falou sobre a tua função, uma das principais funções é brincar, né? E eu tava dando uma olhada, a terapia ocupacional, ela trabalha com habilitar e reabilitar, não é? Isso. Tem uma questão assim também. Tem uma outra questão que fala-se muito, juridicamente falando, quando a gente pega ali um laudo médico, que é a rainha das provas, então eu sempre tô olhando, o laudo tem que ser um bom laudo pra gente judicializar. Mas esse é assunto para um outro momento. Mas é muito comum a gente ver o pedido de terapia ocupacional com integração sensorial. E aí eu sei que é muito amplo de terapia ocupacional, existem outras especializações, mas como é muito comum dentro do espectro autista essa avaliação, essa abordagem da integração sensorial, você consegue resumir pra gente qual é a importância da integração sensorial? Por que muitas mães recebem aquele laudo com integração sensorial?
eu vou só rapidinho falar rapidamente sobre o que você falou de habilitar e reabilitar. A gente, na infância, a gente habilita, porque a criança não tem aquela habilidade, ela tá aprendendo do zero, então eu pego uma criança que não sabe comer sozinha e eu vou habilitar ela a essa função. Reabilitar, normalmente, é quando um trabalhador perdeu o braço e aí ele precisa aprender a se vestir sozinho sem um braço. Ou um idoso que, por questão neurológica, desaprendeu a se vestir sozinho. Então, ele vai trabalhar, eu vou reabilitá-lo a ter essa função. Então, a gente, enquanto terapeuta da neuropediatria, a gente trabalha com a habilitação do usuário à atividade exposta. Depende da função de cada um. Como você falou, a terapia ocupacional ela é muito ampla. A integração sensorial ela ficou muito em evidência por conta dos números do autismo ter crescido muito, e a gente vê que a integração sensorial ela é realmente o que a gente tem de grande ganho na terapia ocupacional com as nossas crianças. Então, a gente vê criança, às vezes, que está rodando carrinho, que não sabe planejar, tá rodando a rodinha do carrinho porque ele não sabe planejar, então a gente identifica quais são os sistemas que estão alterados ali. A criança tá rodando para quê? Para olhar, para ter estímulo visual, porque não tem planejamento. Então a gente da terapia ocupacional, a gente analisa a tarefa. A gente, com a integração sensorial, nós temos 8 sistemas. Antigamente era muito falado em 5 sistemas, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas na integração sensorial, a gente vê que agora a gente tem mais 3 sistemas que precisam ser trabalhados, né? Que é a propriocepção, vestibular e interocepção. A estimulação sensorial, a gente já sai da faculdade fazendo. Outros profissionais já saem fazendo. Fono pode fazer estimulação sensorial, psicólogo, físio. Se o físio precisa de um balanço para estimular que a criança fique de pé, ele é apto para usar isso. A integração sensorial de Aires é uma certificação internacional, é uma formação específica para terapeutas ocupacionais, é uma formação de alto investimento e assim, extremamente cansativa. A gente fica um ano aprendendo e parece que a gente não conseguiu chegar lá ainda, porque o cérebro humano ele é muito amplo. A gente acha que a gente aprendeu uma coisa, mas a gente não aprendeu. Não tem uma criança autista igual a outra criança autista. Então, a gente analisa esses 8 sistemas e trabalha a integração desses 8 sistemas na mesma atividade. Então, a criança está no balanço e está fazendo uma atividade de coordenação motora fina. Por quê? Porque aquela criança precisa do estímulo vestibular e a gente está trabalhando o sistema visual, o sistema auditivo. Às vezes, a gente dando um comando para a criança, vermelho com vermelho, muito bem, faz esse encaixe. Então, a gente precisa estimular vários sistemas. Quando a gente percebe que a criança está organizada, está regulada com esses sistemas organizados, aí a gente parte para outra parte da terapia ocupacional, que aí a gente dá a função a partir da integração sensorial de Aires. Então, a criança agora consegue ficar sentada 5 minutos. A criança que antes só corria, agora ela consegue ficar sentada 5 minutos. Aí agora eu vou sentar e vou conversar com a família. Qual é o objetivo? Ficar sentado para ele conseguir prestar atenção naquela atividade escolar? Ficar sentado para ele comer sozinho? Às vezes a criança chega pra gente, aí eu pergunto pra família, como que é a hora da refeição? Eu correndo atrás da criança, com tela. Então, assim, a gente precisa trabalhar, organizar aquela criança para que ela se sinta, para que ela crie respostas adaptativas, que ela consiga ficar sentada 5 minutos, o tempo suficiente para ela fazer uma refeição. Ela olhar o que ela está comendo. Olha, essa textura é diferente dessa. Essa cor é diferente dessa. Eu vou conseguir comer isso. A gente tem crianças que chegam pra gente, chegou há um ano atrás, uma criança pra gente com 8 anos de idade, que desde os 4 ela não comia. Não comia, ela mamava. E aí essa questão da alimentação também é muito ligada à questão sensorial. Também. A gente precisa fazer uma avaliação bem ampla. A maioria das vezes, a gente precisa avaliar e identificar onde está o déficit. Se for um déficit sensorial, o TO trabalha só dentro de setting terapêutico, mas normalmente a gente precisa do auxílio de um psicólogo para quebrar padrão. Uma criança que chega para mim com 4 anos só mamando, como que eu vou quebrar essa rotina dela conseguir agora sentar e comer uma colherada de comida?
eu preciso do fono me ajudando, porque eu preciso saber se a deglutição da criança, ela tá apta para ela conseguir comer aquela comida, dela mastigar uma carne, dela engolir. Então, eu preciso muito da parceria de outros profissionais. O nutricionista é extremamente importante para ele direcionar, fazer o exame nutricional, ver se a criança tem algum déficit. Então, eu preciso muito de uma parceria profissional. E isso a gente consegue... eu falo que a gente não consegue trabalhar sem saber o que o fono está trabalhando, sem saber o que o psicólogo, o que o nutricionista, o que o físico, o que o psicomotricista está trabalhando. Porque a criança, ela não é... A gente não quebra por setor. A gente não quebra uma criança, eu vou trabalhar isso e não me importa se ela não está comendo. Se ela está comendo de forma babando, se ela não está conseguindo engolir, se ela se engasga, eu não posso fazer isso. Eu preciso muito de um suporte, de uma equipe multiprofissional que esteja alinhada, falando a mesma língua. Então, é muito importante a gente trabalhar em conjunto. É muito importante a gente saber a hora de indicar os outros profissionais para nos darem esse suporte. É uma questão, por exemplo, que se complementa, né? Complementa. A gente está falando sobre terapias multidisciplinares que elas trabalham em conjunto. Não é uma competição. Você precisa a fono precisa saber como é que você está abordando ali, atuando. E aí, psicóloga entra também para uma questão de comportamento. A alimentação, principalmente. A gente não pode... pensar que a gente é o dono do mundo. Se você pegar algum profissional aí que fala que faz tudo, que só ele é capaz de resolver todos os problemas do seu filho, corre, porque é furada, porque a gente precisa de uma equipe que converse. Também não adianta eu pegar um profissional que não me dá abertura de eu questionar o que está acontecendo, gente. Eu preciso saber, olha só, eu tô em dúvida se essa criança sabe mastigar, se ela sabe engolir, tem algum exame, tem algum teste que você possa aplicar para me dar segurança para eu apresentar uma banana escorregadia. Como que eu vou colocar uma banana para uma criança se ela engasgar ali na minha frente, se ela broncoaspirar aquele alimento? É uma coisa grave. Então, assim, eu preciso da parceria, eu preciso de que um psicólogo chegue para mim e fale, olha, essa criança passou por um trauma, ela não pode ser apresentada ao arroz e feijão agora. Beleza, então agora a gente vai trabalhar com outra vertente. Então, vamos tentar uma fruta, vamos ver o que é relativo, o que é importante para a família, porque às vezes a gente propõe, por exemplo, um brócolis para a criança. Ninguém da família come brócolis, aquilo não é relevante para aquela criança, ela não vai ver ninguém comendo brócolis, então a gente precisa, além da equipe, a gente precisa de uma família engajada também, mais uma vez ressaltando aqui a importância da família, de como a gente não faz nada sozinho. Uma equipe família engajada, é resultado de criança evoluindo. Chegou também pra gente uma criança há uns 2 anos atrás que era muito grave sensorialmente. Ele chegou pra mim com a demanda de ele não come. Na época ele comia pão de queijo, suco de uva, pão com requeijão. Era bem limitado. Não, e sem contar que para muitas crianças, esse é o café da manhã, o almoço. Era o caso dele. Eu tenho clientes assim lá no escritório da mãe falar, né, eu não adentro muito nessas questões, mas às vezes a mãe fala, doutora, eu preciso de uma terapia logo, porque ele tá na hora do almoço, ele come biscoito com suco de caixinha. Era o caso dele. E almoça e janta isso, e café da manhã isso, e aí, como é que fica nutricionalmente falando essa criança? E era uma criança com 5 anos de idade, com tamanho de criança de 3 anos de idade, subnutrido, com os exames completamente alterados. Era uma criança que você não conseguia, porque tem criança que você consegue colocar na seringa um suplemento, essa criança não aceitava, era só aquilo que ele comia. Mas é muito comum eles rejeitarem algo novo, não é? Então, eu tenho essa sensação com meu filho. Essa rigidez de comportamento. Eu tenho uma sensação assim com meu filho, olha, que tinha um portal, de verdade, eu penso assim às vezes com ele. Existia um portal, tipo aquele portal do... como é o Mestre dos Magos? Aquele Caverna do Dragão. Pois é, exatamente assim que eu penso. O portal estava aberto. Enquanto eu fui apresentando alimentações para ele, aquilo que eu apresentei naquele momento, foi. Portal fechou. Fechou em algum momento que eu não vi, que eu não sei. E aí, quando eu fui apresentar no dia seguinte, ele já não aceitou. Então, o que eu tinha apresentado pra ele até o portal fechar, ele aceitou. Ele come até hoje. Novo, não. Nada novo. Mas aí a gente trabalha pra coisas novas. Aí, olha só. Por exemplo, ele era muito de... Ele sempre foi muito de comer comida. Aí as pessoas falam assim, dá graças a Deus, porque não come biscoito. E não importa com isso não, porque as pessoas costumam falar.
Tudo bem que realmente um biscoito não é tão saudável assim, mas quebra um galho. Sim. Mas é coisa de criança. E é social, né? Uma criança Todas as numa crianças festa sentadas, infantil. E só ele comendo comida, arroz e feijão. Aham. E aí aquilo me incomodava de certa forma. E aí, quando foi agora de um período recente, a gente conseguiu que ele comesse biscoito pela primeira vez. Que legal. Então, assim, a gente não tá falando, você falou muito bem, socialmente falando. Então, eu vou pras festinhas com marmita. Eu já trabalhei com uma Né? criança que a mãe queria que ela comesse doce. Porque socialmente de uma forma falando. ela falava assim, palavras dela, ela falava, eu não quero que minha filha seja estranha, que vá pra uma festa e não coma nada, que não coma doce, que não coma bala. E aí Exatamente. esse foi o nosso... Então, igual eu Trabalho. falei com a fono dele uma vez, uma outra fono que ele teve, a respeito, eu observei que ele não usa o canudo. Uhum. E eu fui comentar com ela. E ela falou, mas por que você quer que ele use canudo? Porque Meu exatamente Deus. por isso, a gente quer que os nossos filhos, eles Alcance. alcancem coisas normais, cotidianas. Simples, que todo né? mundo faz. Do simples ao intermediário ao complexo, porque essa é a vida, você vai avançando. Aí eu falei, mas porque todo mundo usa canudo em algum momento, se você quiser. Aí eu fiquei pensando já, né, como mãe, poxa, se ele tá na praia, quer usar uma água de coco, tomar com canudo, é melhor do Você que... até se questiona, né? Será que não é um Virar. pensamento válido que eu queira que ele use um canudo? É válido. É válido. Aí ela me questionou isso, mas por que você não acha mais importante ele falar do que usar canudo? Não, mas acho importante os dois. Porque os dois fazem Um não parte... anula o outro, né? Os dois fazem parte de uma vida que ele vai ter inteira pela frente, social, né? Tá em algum lugar, como eu citei, água de coco, quer tomar, ele saber. E o fato dele saber usar um canudo é importante, inclusive, para fala. Que ele vai estar fazendo movimentos com a boca que é importante para ele falar sílabas específicas. Então, assim, a criança que não come alimentos sólidos, não mastiga, é uma criança que vai ter atraso de fala, porque é aquela criança que tem o tônus dentro da boca, que é um músculo, a língua é um músculo. Se ela não está trabalhando aquela musculatura, algumas sílabas, algumas palavras, a criança vai falar de forma errada, né? Ela precisa trabalhar aquele músculo ali também para ele evoluir na fala. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa é complemento da outra. Enfim, retornando esse meu menino, ele chegou pra mim, ele comia assim, ele não chegava a comer 10 alimentos, ele comia muito, ele era muito restrito. E aí eu falei com a mãe, olha, beleza, você chegou pra mim com essa demanda, mas vamos tentar trabalhar ele como um todo. Hoje a alimentação não é minha prioridade. Ele era uma criança que a mãe, enquanto eu estava fazendo a refeição em casa, ele se trancava no quarto porque ele não conseguia sentir o cheiro daquela comida. Como que eu vou trazer um alimento para ele se ele não consegue sentir o cheiro, se ele não conseguia ver o irmão comendo? Então ele se trancava no quarto enquanto a mãe estava dando a comida pro filho mais velho, enquanto ela estava comendo. Então eu precisei trabalhar outras questões. Ele era uma criança que usava abafador 90% do tempo em que ele estava acordado. Ele saía para um shopping, para uma festa, era sempre com abafador. Os aniversários dele não podia cantar parabéns. Se cantasse, era um parabéns bem baixinho, só com poucas pessoas da família. E há 2 semanas atrás, a gente foi para a comemoração dos 7 anos do aniversário dele de 7 anos, que foi num salão de festa. Que barulho pra todo lado. Estímulos sensoriais. Animador, usando microfone, gritando mágico, luzes. E ele curtiu a festa do começo ao fim. E ele conseguiu ampliar o cardápio dele. Então, assim, a terapia ocupacional é importante para isso. Pra gente dar um melhor desempenho ocupacional na vida da criança. O desempenho ocupacional dele era o brincar, era a alimentação. E hoje em dia a gente conseguiu alcançar isso. A gente conseguiu que ele comesse novos alimentos, que ele ficasse... Uma coisa simples, ele fica na mesa com o pai, com a mãe, com o irmão, enquanto eles estão comendo. Ele agora come carne e batata. Ele consegue participar do momento em família, que é uma coisa simples, que a gente não... Necessariamente, se você está na vida comum do dia a dia, você não valoriza isso. E aquela família precisava disso. Só um momento em família, sentar para fazer uma refeição por dia. E lembrando que a criança vai crescer. A gente acha que autista não cresce. Ele vai crescer. Pois é. Ele vai virar um adolescente, um jovem, um adulto, né? Vai ser pai. Então, todas essas questões de agora para um trabalho que pro futuro, para a vida dele toda. E não significa que aquele barulho deixou de incomodar completamente ele. Não, mas ele criou resposta adaptativa e hoje ele consegue focar em outras coisas. A diversão aqui
tá melhor do que esse barulho que tá me incomodando. Então eu vou focar nessa brincadeira aqui. E ele curtiu a festa do começo ao fim. Ele ficou na parte dos brinquedos, na parte da animação. Ele vinha, sentava, brincava, respondia, levantava a mão, respondia dentro do contexto. É muito gratificante, né? É muito gratificante. Eu fiquei emocionada, assim, diversas vezes durante a festa, porque eu via a minha filha lá brincando junto dele, que era uma criança que há 2 anos atrás não conseguia sair sem usar o abafador, não conseguia que cantassem parabéns pra ele. Então isso hoje realmente é o que motiva a gente a fazer o nosso trabalho dia a dia, cada vez com mais vontade. É por isso, é por eles. Certamente. Além dele, Jéssica, você consegue lembrar de alguma outra família ou alguma outra criança, que não necessariamente seja autista, mas você trabalha com síndromes raras, né? Com síndromes invisíveis. É importante a gente falar, porque tem síndromes que você olha e você não percebe, né? Como a síndrome de Down, é visível. Sim. Mas existem algumas outras síndromes e transtornos que não são visíveis, que não são muito faladas também, muito conhecidas. Você trabalha com várias pessoas Sim. com deficiência, e aí você consegue lembrar de alguma história que tenha te tocado, que tinha te motivado, igual essa agora que você me falou? Então, há um tempo atrás, foi quando eu abri a sexta-feira. Então, foi bem no comecinho, assim, da toca. Chegou, uma tia entrou em contato comigo e falou, olha, o meu sobrinho, ele precisa passar por você, por uma avaliação sua. Eu falei, beleza, veio a família toda. E aí ela falou, olha, a gente já passou por profissionais, por neuros, por 3 profissionais. Um falou que não tinha nada, que era atraso. Outro falou que ele tinha autismo. E o outro fechou um outro diagnóstico agora que eu não tô lembrando. E aí, quando eu avaliei o menino, ele era completamente apático. Ele não falava nenhuma palavra, nenhum som saía da boca dele. Ele babava muito, ele não falava mamãe. Quando ele chorava sem som. Era uma criança que não conseguia entrar na piscina de bolinhas. Não tinha interesse. Se eu deixasse ele sentadinho, ele ficava sentadinho. E aí ele chegou pra gente, e aí eu fazia o atendimento dele 2 vezes por semana. Fazia fono, fazia tudo, todos os atendimentos. E aí começou a fazer um protocolo nutricional também. Ele era uma criança muito alérgica. Alergia a tudo, assim, a feijão, a oleaginosa, a leite, a glúten. Ele tinha muita alergia. Então, tirou esses alimentos, fez um rodízio alimentar. E, assim, é isso que eu falo da integração de todas as profissões. Ele evoluiu tanto que era uma criança que chegou para mim completamente atrasada, que alcançou todos os marcos dentro do que eu esperava e teve alta. Era uma criança hoje que eu encontro ali no prédio, ele me agarra, me beija, eu faço uma pergunta, ele me responde imediatamente. É uma criança que teve alta e que, assim, quando eu dou alta, eu falo assim, ó, ele tá tendo alta hoje, isso não significa que daqui a um tempo, daqui a uns anos, ele não precise voltar por alguma outra demanda. Pode ser que ele não saiba dar laço no sapato, pode ser que ele tenha dificuldade na escrita. Mas é uma criança que eu vejo, assim, alcançando todos os níveis que ele quiser alcançar. Se ele quiser fazer uma faculdade, ele vai conseguir fazer uma faculdade. Se ele quiser casar, ele vai poder casar, porque ele vai completar, alcançar todos os marcos que ele quiser alcançar. E é uma família que me marcou muito. Eu tenho contato com a família até hoje, eu vejo vídeos, eu acompanho, eu encontro de vez em quando com ele. É uma criança que eu sou apaixonada, é uma criança que me marcou muito também. A nossa profissão né, a gente lidar com esse mundo de inclusão, a gente tem eu também tenho lá no trabalho muitas questões, assim, muitas famílias que depois que você olha a criança fazendo desenvolvimento simples. Coisas e você simples. Saber que você fez parte daquilo, né, de alguma forma, eu acho que é um... E é no dia a dia. Eu tenho uma criança, essa que chegou pra mim com 8 anos de idade. E há 4 anos ela não comia. Um pouco tempo depois de terapia, ela começou a comer comida. Ela comia macarrão, arroz, ela comia carne, frango, camarão com molho. E aí, isso... Com molho ainda, olha. Com molho. Macarrão com camarão e molho, com pimentão, tomate, com tudo. Isso marca muita gente. Então, assim, se eu conseguir levar essa informação de que se sua criança não come, ela precisa de uma avaliação. Se essa informação chegar para uma família e essa uma família buscar terapia, buscar ajuda e que essa criança evolua, para mim o meu trabalho já está feito, assim, é muito importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vim pensando, né, para gravar esse programa, uma pergunta que já me fizeram e eu quero replicá-la para você. Qual é o seu sonho
dentro da sua profissão? Você tem algum sonho para buscar ainda? Profissionalmente falando, o que você tá falando? Eu tô falando assim, quando você se depara com o dia a dia, a tua realidade, você abre a toca e você tá lá trabalhando, várias crianças, né? Síndrome de Down, autista. O que você acha, quando você olha, assim, você já falou pra mim, quando você consegue dar alta pra uma criança, é um sonho realizado. Então. Mas o que você ainda acha que você, como terapeuta ocupacional, o que você ainda quer conquistar relacionado a essas crianças? O que você quer ver acontecer? Então, profissionalmente falando, eu aprendi a deixar a vida me levar. Eu não consigo me imaginar daqui a 10 anos como é que eu vou estar, se eu vou estar em uma casa, se eu vou estar com... Quem serão as pessoas que vão estar comigo de profissional? Eu não consigo imaginar. Eu aprendi a lidar um dia de cada vez, porque a toca já é muito mais do que eu sonhei. Eu pensava em trabalhar terça e quinta para conseguir pagar um aluguel da sala e eu ficar mais tempo com a minha filha. Então, hoje a gente tem 4 salas com todos os horários preenchidos, com atendimento com muitas crianças, graças a Deus, recebendo. Graças a Deus, com essas crianças estão evoluindo. Se eu tenho um sonho, esse sonho com certeza é que todas as nossas crianças que passem por nós, que elas evoluam, que elas tenham alta, que elas consigam alcançar todos os marcos do desenvolvimento que elas possam querer alcançar. Que elas consigam se formar na escola, que elas consigam ficar sentada para estudar, para fazer uma refeição com a família, que elas possam ir para um restaurante com a sua família, que elas consigam se vestir sozinha. Então, assim, hoje o meu sonho é para que todas essas crianças evoluam ao ponto de se tornar autônomas, independentes e livres. Um dia você esbarrar com um deles aí na rua, né? Eles já tá... É a mesma coisa quando eu encontro com esse menino que eu dei alta, né? Quando eu encontrei com ele, ele me abraçou, ele falou que o irmãozinho dele mais novo tinha tomado injeção. Isso pra mim é um sonho realizado. De eu ver aquela criança que chegou, que babava, que não falava, que não respondia e que hoje tá tendo um desenvolvimento que tá dançando na escola. Tem uma menina que ela é apaixonada por festa junina. Só que ela não tolerava ouvir música. E aí, esse ano foi o ano que ela aproveitou. Acho que ela ficou os 3 meses com roupa de festa junina. Na festa junina da escola, ela dançou com todas as turmas. Isso, pra mim, é um sonho realizado. Que ela consegue hoje participar socialmente de um ambiente que ela tanto queria e ela não conseguia. Hoje ela consegue. Então, esse é o meu sonho. Que todas as crianças evoluam. Ai, Jesus. Bom, pra finalizar, eu queria muito... É difícil, né? Eu tô aqui me segurando, gente. Mãe de autista, lidando com essas questões todos os dias. Não é fácil. Pra finalizar, eu queria muito que você... falasse o que você quiser, mas que fosse uma palavra. Você já falou bastante aqui que é possível, que já deu alta. Você já falou que já encontrou criança que você não tinha esperança e hoje a criança já está super desenvolvida. Já falou dos seus projetos, já falou que você acredita. Eu acredito muito nisso também, que vai dar certo, que a gente está no caminho, né? Vamos. Que a gente, além da gente querer, a gente está fazendo a nossa parte, de alguma forma. Eu quero muito que você fale uma frase, fala alguma coisa pra família que tá ouvindo a gente, pai, mãe, vó, criança, né? Ou adolescente que tá ouvindo, que tá passando por problemas na escola, que tá achando que é o diferentão e que nada vai dar certo, que o mundo tá acabado. Porque se lidar todos os dias com pessoas que tá nesse meio, eu queria muito que você falasse alguma coisa aí, já que a tua rotina é essa, o que você pode estar passando pra eles? Então, se eu puder falar uma frase para essas famílias, vai ser: não desistam do filho de vocês. A única coisa impossível é aquela que a gente não tenta. Então, não desista. O seu filho hoje não come, vamos trabalhar para isso. Ele hoje não fica sentado para prestar atenção na aula, vamos trabalhar para isso. Ele não consegue se vestir sozinho, ele não consegue brincar com um amiguinho, vamos trabalhar para ele conseguir. O impossível não existe. A gente já, na nossa área, a gente vivencia o impossível diariamente. Diariamente. De crianças que nunca enxergou o irmão,
de passar, de estar ali na mesma casa com o irmão, com o primo, com família, com amigos na escola e nunca ter cruzado o olhar como se fosse realmente invisível. E a gente vê essa criança hoje trocando socialmente, brincando, trocando de brinquedo com outras crianças, pegando e emprestando. Então, pra mim, se eu puder dar uma palavra é essa: não desista do filho de vocês. O impossível não existe, só existe se você não tentar. Filho, a gente não pode desistir nunca. Eu falo isso para as mães que chegam lá no escritório. Eu falo, tá difícil, mas não tá impossível. E Isso não aí. desista dos seus filhos. Eu não desisto do meu, não vou desistir nunca. Às vezes é bem difícil mesmo. Eu tenho uma série de questões lá em casa com o Theo. Não é difícil. fácil. A gente não tá romantizando, não. Não. É difícil, tem crise. A criança, às vezes, na maioria das vezes, ela chega sem saber que ela é um ser humano na Terra. Às vezes, ela pensa que ela é a extensão da mãe. Às vezes, ela não sabe o que ela tá fazendo dentro daquele setting terapêutico. Por que tem uma piscina de bolinha? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse brinquedo que você colocou na minha frente? Mas aos pouquinhos as coisas vão começando a fazer sentido. E as crianças evoluem. Esse sonho que você falou para as crianças, no geral, é um sonho que eu tenho pro meu filho também, sabe, Jéssica? Porque eu tenho um sonho, por exemplo, eu fazer uma pergunta e ele responder. Isso não acontece, mas eu sei que um dia vai acontecer. Vai sim. Né? Deu, por exemplo, ir na rua com ele, perguntar o que ele quer comer e ele responder. Então, hoje, eu sempre falo assim, hoje eu pergunto as coisas para ele, não tem resposta. Mas eu tenho muita fé de que um dia a resposta vai vir, sabe? Falar, meu filho quer se almoçar, ele vai falar. Meu filho, qual roupa você quer vestir? Ele vai escolher. Então, assim, não desistir a palavra de hoje, que eu vou deixar não só pra gente que trabalha na área, pra mim como mãe, mas pra quem tá assistindo, que a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos, nunca dos nossos filhos. Nunca. Eu peguei crianças autistas que começaram a falar, um específico, ele começou a falar com 7 anos de idade. Ele era não verbal, ele não cantava, não suava, nenhuma sílaba. E ele começou a falar de uma hora para outra. Ele começou com musiquinha, completando a música que eu estava cantando, e aí ele passou a ser um autista verbal. E a gente pensa, a gente vê muito taxado, né? Não, com 7 anos não vai evoluir mais do que isso. Evolui. Tem um mito que fala que é até 5 anos, né? Não sei se é mito. E aí, depois de 5 anos, não fala mais. A gente mais. já quebra aí, né? Porque tem esse menino de sucesso que evoluiu e começou a falar com 7 anos de idade. Eu tenho um menininho essa semana que ele tava há muito tempo sem falar, e aí eu apresentei pra ele, eu tava trabalhando alimentação com ele, e aí eu mostrei o que ele ia comer, e ele, banana. Olha... Todo mundo parou. Outra terapeuta, assim, atendendo. Ele falou banana. Ele falou banana. Vocês ouviram? Ele falou banana. Então, assim, vamos acreditar. E vamos trabalhar. Não é acreditar e ficar esperando. Vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar para que a nossa criança evolua. Não desista. A palavra é essa. Eu quero muito agradecer você por ter aceitado o convite, por esse bate-papo, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. a Toca, todas as crianças que passam lá pelo meu escritório, que passam pela Toca e passam por qualquer outro lugar, que sejam bem assistidas, né? Que a gente tenha profissionais com empatia, com amor, com carinho, porque a gente tem muita fé de que esse mundo vai melhorar em algum momento e a gente está trabalhando para isso também. Eu agradeço muito o convite, eu estou muito feliz porque a gente conversou, foi um papo leve. Eu agradeço muito porque... Se a gente está levando informação para mais pessoas, é porque está valendo a pena o nosso trabalho, né? Eu quero agradecer também a equipe da Toca. Eu confio muito em todos os profissionais que estão lá. Eu falo que eu não preciso segurar na mão de ninguém. A gente troca diariamente. A criança sai, a gente fala, olha, faz isso, faz aquilo. Uma terapeuta trocando com outra sobre outra criança. A gente eu confio muito na minha equipe. Então, eu quero agradecer muito. Se hoje eu tô onde eu tô vendo crianças evoluindo, é graças ao trabalho de todo mundo que tá ali dentro. E equipe, né? Não desistir e união. Acho que é a palavra que a gente vai deixar hoje. E a nossa equipe, graças a Deus, ela é muito unida, assim. A gente troca muito um com o outro. E profissionais de outras áreas também. O psicomotricista troca com a TO. A gente vê muito duplinha acontecendo. E aí a interação social vem. É muito bom. É muito bom trabalhar na Toca. Que bom. Eu sou muito feliz. Gente, sonhos são possíveis. Eu tô realizando um sonho aqui hoje. Acredite se quiser, na verdade, esse projeto é um sonho que nasceu no meu coração há uns 2 anos atrás. E eu estava falando hoje com uma pessoa que trabalha comigo, que inclusive é ela que movimenta tudo o que está acontecendo. Eu agradeço muito a vida dela. Jennifer, obrigada. E
que eu sonhava, mas eu acho que como muitas pessoas, tem sonhos que a gente acha que vai ser feito só pra sonhar mesmo, né? E eu imaginava que isso fosse acontecer. E aí eu tô muito feliz que esse projeto tá acontecendo, esse sonho tá acontecendo. Então, o Lealcast é um sonho que já chegou, aconteceu, já estreia. E eu tenho muita fé de que vai fluir até onde Deus permitir. Tudo aqui já foi um sonho. A Toca é um sonho, Lealcast é um sonho, meu escritório é um sonho. Esse espaço aqui eu tenho certeza que é um sonho. Então, gente, permita-se sonhar. Acredite que tudo, a gente depende um do outro, então que a união faz a força. E nunca desista dos seus sonhos, nem dos seus filhos. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada.